Bom dia, Bom dia. bom dia. Eu me chamo Juliano Cassol, sou filho da Vera Cassol, Vera Piela Cassol aqui, a criadora da Point Tour. E eu sou um dos diretores da Point Tour hoje, Vera também. E vamos bater um papo sobre a Point Tour, sobre o turismo e o que a gente vê para o futuro, né? Sim, vamos fazer uma análise geral. Sim. E aí, vamos começar assim com a história da Point Tour. Como que ela começou, de onde surgiu essas ideias? Tá, então eu acho assim que quando eu tinha 18 anos eu comecei a trabalhar em companhia aérea, a antiga VASP. Então eu acho que é ali que surgiu a vontade de eu trabalhar no turismo. Então eu trabalhei uns anos ali e ali eu vi que eu me identificava a trabalhar com turismo. No setor, no caso. No setor. E não é fácil, porque a Point Tour ela surgiu faz 21 anos. Você ter só ideias, né? Dinheiro não tinha um capital para alavancar, mas trabalho e vontade. Eu lembro assim, quando eu era pequeno, já não lembro muito da época que você trabalhava na companhia aérea. Não, companhia aérea você não pegou, realmente. Mas você e o Ariel, o teu outro irmão, sempre estava junto. Eu sempre fazia vocês participarem, né, junto. Ah, sim, já, daí dos grupos, né? Dos grupos que nós formávamos, vocês mesmos. Mas isso ainda se trabalhava para outra empresa, né? Você era funcionária de uma empresa. De outra agência de turismo, também. E ali daí que foi a ideia de abrir minha própria empresa. Ah, sim. Daí que eu sempre coloquei toda a família para trabalhar junto. Você, o teu irmão, o pai, todo mundo que vinha porque eu levava os concursos, né? Ah, sim. Você então decidiu abrir uma agência particular sua para fazer seus próprios pacotes? Fazer na verdade, eu trabalhando no turismo, eu queria ser funcionária pública. Porque você ser empresário, você não ter o salário fixo sempre dá um pouco de insegurança no trabalho e tal. Então, o que eu imaginava? Passar num concurso. E a ideia de eu levar os candidatos surgiu aí. Eu falei assim, eu tinha agência, daí eu falei assim, por que não eu montar as excursões para levar esses candidatos? Que eu via que tinha bastante gente que queria ir para fazer os concursos fora de Foz. Então foi uma ideia que eu... A empresa foi crescendo... eu cheguei a levar... ônibus, então, né? Viagem de ônibus, no geral. Na verdade, é aí que eu captei capital, porque eu não tinha capital. Então, ali eu levei... Vocês sempre estavam juntos, né? O que eu lembro também é que a gente fazia muito em colégio. Eu ia muito no colégio. A gente acabou fechando algumas parcerias, né? Você, principalmente, eu tô falando com o nome Point Tour hoje, mas... Na época... na verdade, vocês, eu como mãe, sempre para viajar, colocava vocês também para participar da viagem, mas não de lazer, né? Mas assim, o que fez você fazer parceria com o colégio? Assim, com isso aí, surgiu uma oportunidade? Foi ideias, porque na verdade, você quando está no turismo, você tem que ter ideias, criações novas. Na verdade, o que também me ajudou foi uma pós-graduação que eu fiz em turismo. Te deu algumas ideias? Ali na época, essa pós, que eu sou formada em administração. Daí, com essa pós de turismo, eu tive outras ideias também. De abrir outros mercados, porque o turismo ele não é só emissível, ele tem várias... Sim, tem eventos religioso, ele abre vários leques que dá para você trabalhar. Então o turismo ele é assim... eu vejo aqui no Brasil o turismo é assim muito desenvolvido. O governo ele
não atua muito. Tem países que só vivem do turismo. O turismo é uma indústria. Isso é verdade. E que dá muito dinheiro. A França, a Espanha, vários países da O Europa. Brasil, acho que até acredito que é meio forte no turismo, sim. Porém, nem se compara com vários países tipo a Europa, assim. Que é uma indústria. Que literalmente, às vezes, a cidade vive só disso. É, assim. só disso. Foz do Iguaçu, por exemplo, Foz do Iguaçu sempre viveu do turismo. Só que é outra cidade nos últimos 15 anos. Foz do Iguaçu ficou estagnada, assim, sem nada, nenhum atrativo, nenhuma empresa fazer grandes investimentos por Sim, então, eu não trabalhava no receptivo, né? Porque como o turismo ele se divide, né? Quem trabalha com receptivo aqui dentro da cidade de Foz, eu trabalhava para levar o pessoal para fora. Sim. Né? Então eu fazia o inverso, mas também tivemos uma época, a Point Tour trabalhou um pouquinho com receptivo também. A primeira agência que se abriu não era a Point Tour, né? Era outra, sim, mas era sociedade, né? Daí Por pouco tempo, né? Pouco tempo. Daí eu vi que sociedade no turismo acaba sendo um pouco complicado. Não dá nem para dizer que é só no turismo. Sociedade sempre pode ter algumas complicações. Daí eu acabei tomando gosto sozinha mas sem... Mas eu lembro que abriu com meu tio, no caso. Sim, Edgar ele trabalhou um pouco, mas também assim, sem capital, entrou com os bens materiais, assim, né? Entrou uma parceria, mas também era uma agência, no começo quando você abriu, era só você, né? Só eu. Então era literalmente um escritório só. Quase um escritório, isso mesmo. O que eu tinha era, vamos dizer assim... você vendia, não tinha capital, pegava esse dinheiro da receita e vendia para reinvestir, para isso aí, era o capital para ter o capital. Conseguir fazer circular. Então não era muito, não sobrava muita coisa, mas... uma empresa normalmente quando começa dessa forma, ela acaba sendo bem familiar, né? Que você vai colocando ali um filho para trabalhar, coloca o marido, a gente vai explorando. Mas isso aí é porque é mais barato, né? Lógico, a mão de obra, a avó mesmo trabalhou, lembra, né? É verdade. Então a avó mesmo fazia a parte de banco, ia lá, pagava, né? Então ela também fazia o servicinho dela. E assim foi crescendo pro que é hoje. Então hoje o que eu olho atrás e hoje eu vejo que deu resultado o trabalho, né? Mas não é fácil quando você não tem capital. Eu acho assim, se eu tivesse capital na época, teria sido bem mais rápido o crescimento. Concordo, mas também acho que é meio perigoso também, porque você não tem ainda o domínio de um negócio, assim. Você acaba torrando dinheiro, muitas vezes... Também, eu acho, na verdade, né, a gente tem que saber que acho que tudo Deus te proporciona na hora exata, sabe? Sim, na ordem certa das coisas. Porque eu vejo assim, eu queria passar em concurso, daí gastava para fazer as viagens. Então, o que eu falei? Então vou fazer essas viagens para os concurseiros e eu já vou junto fazer o concurso. Né? Acabava que saía de graça. Saía de graça para mim não poder gastar. Mas, só que eu não passava, porque não tinha tempo de estudar. Eu tinha que fazer toda a logística de levar os concurseiros, trabalho, tudo, né? Concurso na época era uma febrezinha. Assim, era um objetivo de muita gente. De muita gente. Eu cheguei, teve época que eu levava 8 ônibus para Curitiba. Eu lembro. Tinha que até eu, criança, adolescente, eu colocava vocês, todo mundo que eu pegava para ficar com o responsável por um ônibus, né? Para contar as pessoas. Ficar colocando só os DVDs para tocar, porque na época ainda você tinha que colocar DVD para rodar nos filmes. E daí tinha que ficar contando as pessoas nas paradas. Isso aí, as responsabilidades. Daí teve, da época, as escolas também. Também eu trabalhava bastante com as escolas. Conseguiu fazer algumas parcerias? Parcerias também com escolas.
E depois foi crescendo mais para essa parte de pacotes, né? Daí, assim, surgiu mais os pacotes. Eu acho que, assim, se não me falha a memória, é que eu fui morar fora também, então eu acabei, Você ficou ausente uns períodos. né, desde 2014, mas ali eu lembro que em 2011, 2012, foi crescendo pro Facebook, né? Assim, você viu a internet. É verdade. Foi uma ex-namorada do Ariel, que ela tinha feito marketing em Curitiba e veio com essa ideia. E mostrou numa empresa que crescia muito usando o Face. Nos primórdios do marketing digital ali. É isso aí. Daí foi ali que surgiu a ideia porque eu não estava para essa área de Redes sociais, principalmente. redes sociais, nada. Nem eu não tinha Facebook. Nossa. Nem eu. Daí que o pessoal... Mas ali, eu falo assim, 2011, 2010, eu sempre fui muito ainda de computador, assim, mas ter essa visão de negócio na internet, assim, pô, olha, em 2011, 2012 tinha que ser meio visionário. Então daí foi ela que deu a ideia, daí não tinha ninguém, daí tinha uns alunos de marketing ali da faculdade. Eu lembro agora, você falando assim, você acabei lembrando mais dela, até me ensinando um pouco como fazer arte ali no computador, assim, tipo arte para postar flyers. E era uma coisa difícil na época, tinha que mexer com os programas tipo Photoshop, Adobe. Hoje não, hoje tem vários sistemas bem simples na internet que fazem qualquer arte para você. Daí eu me lembro que agora lembrando assim o pessoal, daí pegava esses estagiários, né, do marketing ali da faculdade. Daí eles também não dominavam, não sabiam. Eu lembro que uma me deu um prejuízo. É que assim, um funcionário que não dá resultado na época, principalmente, é um prejuízo enorme. Não foi nem isso. Ela deixou o cartão lá. No tráfego pago. E deixou correr. E daí cada clique, eu acho que o usuário fazia... Não é por tempo, você fica ali, fica correndo. É verdade. Daí quando chegou uma conta para nós, isso aí, o que faz há 10 anos atrás, eu acho, veio uma conta de R$6.000. Nossa... mas era o início, mas isso aí foi bom, assim, aprende. Então, você aprende, é isso que eu falo. Nós aprendemos com muitos erros também, assim, muita coisa de erros, assim, porque é difícil essa parte de marketing, né? Que as agências, o comércio estava indo para esse lado, né? E teve algum momento que decidiu trabalhar com o público de língua espanhola, no caso? Sim, foi aí que nós começamos a divulgar no Face e começou a ser divulgado mais ali, pegando mais o Paraguai e a Argentina. Foi mais aí no Face que começou a divulgar. Já foi aparecendo organicamente, né? Assim. Normal. Daí eram pacotes assim que não eram tão caros. E daí começou a vir um público que também a gente começou a facilitar o pagamento, pagar. Vinham aqui, tudo. Pagar assim, que eles não tinham cartão, não tinha, né? Então a gente recebia por mês, né? Tipo na caderneta, né? Antigamente, assim. E aí conseguiu pegar um público diferente. Que não diferenciado, que nunca tinham viajado de avião. Sim. Essa que foi interessante. E na época eu acredito que não tinha muita concorrência para esse público. Assim, e eles também, o que eu via, que eles tinham assim um pouco de, assim, tipo assim, sabe quando a pessoa acha, não, viajar de avião, ir para o Nordeste, não, isso aí não é para mim, porque eles viajavam muito aqui para Santa Catarina de carro. Não, sim. É impossível para mim ir de avião, pegar um pacote. Daí quando nós começamos... E não dá nem para comparar as praias, né? Me desculpe quem gosta de Santa Catarina, mas praia do Nordeste com Santa Catarina são completamente opostos. Então, assim. Até isso, para vender a ideia, para eles mudarem essa ideia, nós tivemos que fazer um trabalho. Assim, sim. Sabe? Tipo assim, não, porque eles também tinham medo de viajar para longe, que não sabiam... que tinha tinha que conhecer o público. O medo do desconhecido, né? Sim. Como todo mundo tem.
Então, aos poucos, daí, eu me lembro assim que tinha pessoa, não, você vai ficar no Whats comigo, né? Você vai ficar o tempo todo, porque eu nunca viajei. Daí Aquela assessoria, assim. então a gente ficava na assessoria, não, o senhor pode fazer isso, agora eu não sei o quê. Esse que eu acredito que é o diferencial de uma agência de viagens também, né? Uma agência de viagem que presta um bom serviço. Com certeza, para mim, é o atendimento. Você dá essa segurança pro cliente, você vai falar, não, eu tô aqui. Eu acho que assim assim o pessoal sempre fala, o turismo vai acabar, não sei o quê. Fala agência de viagem, né? De agência de turismo, né? Mas se você vê, tem muitos prestadores de serviços que você pode fazer pela internet, mas você, sem tempo, sem o conhecimento, ou às vezes você não quer perder tempo. Geralmente, eu acho assim que não vai acabar, porque você é o prestador de serviço em outras áreas. Ontem mesmo eu estava vendo, o pai precisou de um serviço, ele poderia ter feito na internet, mas é mais complicado. Olha, eu vou falar a minha agora, qual que é a minha visão sobre isso também. Eu morava fora desde 2014, voltei um pouquinho antes da pandemia, em 2019. Você sempre falava para mim que ia acabar, para que eu morava na Europa, eu via como funcionam as coisas, só que trabalhando na área eu também vejo agora algumas dificuldades que tem para quem quer comprar pela internet, que só comprando por uma agência vai resolver. Então você sabe que nós podemos auxiliar, podemos resolver os problemas, pelo menos achar o caminho para a pessoa, você tem isso, indicar tem aquilo, qual é o caminho, porque senão a pessoa vai ter que se virar. Sim, e cada vez mais na Europa que eu vejo, a pessoa, ela que tem que despachar a bagagem dela, ela que tem que fazer o check-in, ela que tem... Já tá ficando assim no Brasil. Então, eu vejo assim, se você não tem uma pessoa atrás te ajudando... Fica meio difícil mesmo. Fica meio difícil. Então, eu acho que as agências, elas vão se adaptando conforme também a época. E eu acho que exatamente, eu acho que agora, depois da pandemia também, mudou muita coisa no turismo. Porque a gente pode falar um pouco mais sobre a pandemia, mas continuando o assunto, realmente, eu acho que a agência ainda, principalmente assim, para quem quer economizar tempo, quer montar roteiro, não quer ter surpresas desagradáveis, porque, sinceramente, a pior coisa numa viagem é você chegar num lugar e descobrir que é completamente diferente do que você imaginava. Eu já tive clientes que insistiram, eu quero aquele hotel. Não, a gente avisa, o cliente, não, nós nunca vendemos esse hotel, nós não sabemos, não está no nosso plataforma, nós não... Não, mas ele tá bom quando chega lá, realmente. Completamente diferente. E a pessoa daí admite, realmente não era como estava nas fotos. É isso que ainda hotel, hospedagem, assim, ainda tem os seus riscos, mas o problema é roteiro, muitas vezes. A pessoa pega num lugar achando que vai estar perto, e quando vê, está 30 quilômetros do ponto turístico, aí vai ter que pegar táxi, essas coisas que a agência normalmente ajuda a evitar. Isso que eu me lembro antigamente, nós fazíamos muito para Gramado também, em ônibus, né? Fazia aquela pessoa... É que eu acho que um dos focos aqui da empresa no começo para crescer era excursões assim, né? Em ônibus. Sim. Então eu me lembro que daí uma pessoa falou, não, eu vou sozinho. Daí depois eu perguntei, mas você foi em tal lugar? Foi em tal... Não. Daí eu falei, você gostou? Não gostou. Mas por quê? Porque não teve uma assessoria. Não foi onde que tinha que ter ido, entendeu? Teve uma outra visão. E eu acho que quando a pessoa viaja para fora ou vai em outro lugar, é isso aí. A agência, ela te dá uma assessoria, ela te abre a visão, onde que você pode ir, o que você pode fazer, entendeu? E não é só pela internet. A internet também me dá. Sim, a pessoa que às vezes escreveu o blog, alguma coisa, ela está ganhando. Então, às vezes não é. Nós temos o feedback de pessoas que foram, de pessoas reais que vão dizer se gostaram ou não. E nós também temos o pessoal, agora mesmo, nós sempre somos convidados para ir visitar os hotéis.
fazer o... Ah, sim, não, isso é o... A gente sempre tem aquelas fan tour, né, pra os conhecer fan os hotéis. tour, para conhecer o roteiro e tal. Então, nós temos, eu acho que nós, o profissional de turismo, ele tem uma vantagem muito grande, que ele tem o que oferecer melhor que a internet. Sim. Ainda eu acho que talvez o futuro, a gente não sabe porque muda muito, mas ainda o turismo, ela gosta de estar Acho que principalmente aqui na América do Sul, pessoas, assim. entendeu? Olhando, conversando com a pessoa que sabe que vai falar. Você falar com 0800, uma máquina lá, não é a mesma Ah, coisa. isso aí não tem nem comparação. Vai ficar, às vezes, 1 hora para ser atendido e não resolvendo esse problema. Né? Você tem algum problema, né? Eu vejo assim, nos grandes aeroportos internacionais, você corre para lá, corre para cá, ninguém olha nem na tua cara. Não, e ainda na internet tem muito risco de golpe, né? Isso agora é recente. Não vou usar a palavra golpe porque não... Mas, assim, empresas tipo 123 milhas que entraram em recuperação judicial, a Herb, que tinha um preço Promete coisas ilusórias. As pessoas, na verdade, às vezes gostam de se iludir, né? Na verdade, assim, conhece alguém que viajou, vai lá, compra, porque aquela pessoa viajou. Só que, é uma assim, pirâmide, né? era uma pirâmide, todo mundo sabia que provavelmente era uma pirâmide. Não dá. Tanto que ontem mesmo uma cliente minha que comprou, entre aspas, não tinha comprado, daí ela me mandou. Eu não conhecia aquela empresa pela internet e daí ela estava querendo auxílio, né? Daí, só que eu falei, agora você já inseriu todos os teus dados do cartão. Às vezes eu falei, é só para pegar os dados do cartão. Eu falei, porque a compra não tinha sido realizado. Na internet você nunca tem a segurança que não... Daí eu falei, e os dados do teu cartão que você passou? E daí não tinha gerado a compra. Ela falou, mas não gerou a compra. Eu falei, sim, mas os dados do cartão já ficou em algum lugar armazenado. Não, no mínimo aquele cadastro você fez ali. Fez, no mínimo, então... vão te mandar. Daí a pessoa fica a pensar, né? É perigoso? Claro que é. Infelizmente a internet nunca vai ser tão segura, isso é garantido. Você nem mesmo, assim, às vezes tem até agências assim, menores que existem aí que não entregam o que prometem, imagina na internet. Na internet, Então, o turismo mesmo na pandemia mesmo, nós mesmo... A pandemia foi uma loucura. Fechou muitas agências, nós conseguimos sobreviver, graças a Deus, eu falo que nós estávamos bem financeiramente, Sim. bem estruturado. Estava bem estruturado. Então, até assim, eu na época estava sozinho, né? Na verdade, assim, eu lembro, né, que eu voltei em julho de 2019 por aí, fui entrando devagar na agência, até que não era meu objetivo verdadeiro, lembra? Eu ia viajar em 2020, eu não ia ficar no Brasil. Eu lembro, daí fui eu que fiz a proposta para ficar, porque eu já via o crescimento da empresa e eu não estava dando mais conta. Eu precisaria informatizar, precisaria de um monte de coisa que estava... meio falho, assim. Tava totalmente... Porque antigamente eu fazia tudo, né? Eu era praticamente... todo administrativo e ainda vendia. E vendia, ainda fazia o marketing para colocar no marketing, né? As artes, as artes, tudo. Achava as propagandas e tal. Então... Você tinha que ser... porque quando a empresa é pequena, você tem que fazer de tudo, né? E também tem um desafio aí muito grande, que é escalar uma empresa, quando ela vai saindo de bem pequena para uma empresa maior, onde você vai precisar de setores. São desafios... e eu sabia que eu não ia dar conta. Por isso que daí eu convidei você e a Thaís, né, também. Sim. Para poderem ajudar ali, que eu via que eu precisava de mais gente. Para poder... Conseguir expandir, senão estava no limite já e não ia, né? Daí deu sorte, daí também que a gente tinha que achar uma sede nova, né? Uma loja nova. Tudo foi acontecendo na no tempo certo. Sim. Daí nós compramos a sede nova, daí veio a pandemia. A sede foi depois da pandemia já? Não, nós compramos antes, um mês antes. Daí fechou, nós compramos em janeiro e daí em março veio a pandemia.
Ah, é? Não lembro direito. E daí nós ficamos apavorados, porque a pandemia era uma incerteza geral, que ninguém Não, sabia o que ia acontecer com o turismo, se ia Não. voltar, se todo mundo ia morrer, não ia aproveitar. Nossa, o turismo parou por um ano, né? Lembra que No mínimo. eu cheguei da Turquia com um grupo dia 13 de março. Era tudo de Paraguai. De 14 fechou a ponte. Sorte que eles passaram tudo. Lembra? Não, mas isso aí foi durante a pandemia, né? Não. Quando nós estávamos na Turquia, já estava a notícia que estava fechando. Nós estávamos numa escala em Frankfurt que a gente só via a notícia na televisão e eu rezando para a gente chegar em eu achava que isso casa. aí era mais durante aquela pandemia, que a gente ficava abrindo e fechando. Não, era assim que estavam avisando que iam começar a fechar as fronteiras. E nós estávamos se fechasse a fronteira, nós íamos ficar no meio do caminho. Né? Daí teria que pegar aqueles auxílios do governo aqui. Sim, ia ficar no meio do caminho. Nós estávamos com 40 pessoas. Daí eu não queria alertar o pessoal, eu ia escutando as notícias, né? Sim. E daí deu muita sorte. Eu me lembro que nós chegamos 13 aqui, eles passaram no mesmo dia para o Paraguai e 14 me parece que fechou a ponte. E ficou até outubro. Fechou a ponte ali por dia 20, por aí, mas eu lembro que era próximo Bem próximo do grupo, mas deu muita sorte. Senão teria dado, né? A gente ia ficar com esse grupo parado. E assim, o maior perrengue assim, que você se lembra que a gente já passou, ou você passou no caso, você lembra de algum? Sim, Não, durante a pandemia eu posso citar vários, então eu já estava na agência. Esse levar grupo assim de viagem, aí daí já não é mais grupo de ônibus, né? Era grupo que a gente levava. De avião daí, né? Lembro que teve um que a gente levou 70 e poucas pessoas para a Turquia. Foi logo após a pandemia. Logo após o lockdown. Mas era ali já em... Eu acho que março de 2021. 21. Que você foi, né? Foi um desafio muito grande, porque tinha muita documentação para levar de cada pessoa, de todas aquelas documentações. Não, aquilo ali... Era a ficha de saúde que tinha que preencher, era como que é a carteirinha de Covid. Aquilo ali foi, acho que a maior dificuldade, porque assim, a gente não podia deixar de fazer isso, porque era o que? Precisava recuperar o turismo, a empresa. A empresa, daí a gente deu essa tacada, né? De fazer grupos para a Turquia. Para a Turquia, e deu um grupo muito grande. E a Turquia estava nessa época ainda incentivando muito o turismo lá, e os preços estavam muito abaixo do mercado. Daí saiu bem barato o pacote, por isso que deu um grupo grande. O voo estava muito barato ainda. Porque estava abrindo as fronteiras, né? Então o pessoal estava querendo todo mundo com medo ainda da Covid, daí ele estava acreditando, né? Cada país que você fazia escala já tinha que ter ficha de saúde, vacinação de Covid. Tinha que ter um monte Então a gente sempre estava assim que podia ser barrado em qualquer hora em algum país. E daí depois ainda teve da neve, que chegamos lá, que fazia 20 anos que não nevava na Turquia. Acho que, a maior nevasca nos últimos 30 anos na Turquia. Eu lembro que daí fechou o aeroporto, nós tivemos que ficar em Barcelona. Em nevasca, eu lembro que foi a maior que eu já vi. Nevasca, assim. Não foi a maior quantidade de neve, mas uma nevasca, as piores que já peguei foi na Turquia. Nossa. E nem é famoso por neve ainda a Turquia. Foi, daí chegamos em Barcelona, a empresa não quis pagar o hotel para nós. O voo foi tudo cancelado, foi tudo escala, cancelado. Com 70 pessoas. Aquela senhora foi roubada no hotel. Perdeu o passaporte, teve que voltar. Nossa, aconteceu coisa, né? Foi desafios que... Olha, mas uma coisa foi bom depois disso. Pode ter certeza que saiu assim, achando que agora eu consigo resolver qualquer problema de turismo que acontecer. Deu até aquela senhora que escorregou, tinha seguro viagem, né? Lógico, o seguro era bom, cobriu bem. Que ela quebrou o braço, né? E rápido. Você fazia cirurgia durante a viagem e recuperou. Lá na Capadócia... Não, foi aquela viagem saiu de tudo, né? Aquela foi o maior desafio que a gente já teve, com certeza absoluta. Foi bem desafiador.
Mas depois disso você sabe que assim sai vacinada de todos os problemas. Não tem problema que não tem solução. Não deixamos ninguém na mão. Deixando Não. bem claro isso, que foi todos resolvidos. Foram todos resolvidos, trouxemos todo mundo para dentro, para casa. E o medo de alguém pegar Covid durante a viagem e ficar daí lá? tem que ficar. Não, por isso que eu falei, era bem desafiador essa época do Covid, porque se pegasse Covid, teria que ficar no país, né? 14 dias era de isolamento. Meu Deus, enfim. Deu tudo certo, conseguimos. Então, por isso que eu falo, né? Desses 21 anos, cada época tem seu desafio. Tem que estar sempre se reinventando. Isso que tem, se reinventar. Isso eu concordo completamente. Hoje, por exemplo, a gente nem está mais trabalhando tanto com grupo internacional, assim, porque que os preços também ficaram bem mais caros, assim, aí a gente faz menos grupo. Mas em 2021 foram, sei lá, 12, 13, 14 grupos internacionais. Foram bastante. Esse ano até que nós não estamos com muitas saídas de grupo, assim. Até saiu já agora Portugal com Turquia, lembra do grupo? Sim, Só que nós não seguimos. Daí o próprio grupo tinha seu coordenador, né? Sim. Que também é uma boa para nós. Mas não, também a gente faz toda a assessoria, eu lembro, a gente contrata com guia, a pessoa chega no destino com guia. Ela elogiou muito, e eu fico o tempo todo auxiliando ela. Não vou junto, mas eu estou auxiliando, né? Lógico, prestando todo... a assistência, ela gostou muito, tanto que ela tá agora... A gente já está alinhando mais 2 grupos. Quando a gente vai também, a vantagem é que assim, eu falo inglês fluente, a Thaís fala inglês fluente, a gente fala espanhol bem e português fluente, então acaba que conseguimos comunicar bem. Eu lembro que lá para acionar o seguro da senhora que quebrou o braço, era tudo em inglês, tudo no inglês, telefone. São coisas que você não imagina. Não, isso que é importante ter, porque se você, por mais que você comprou o seguro por conta própria, você vai ter que acionar lá por conta, você vai ter que falar inglês no telefone. Ou, às vezes, vai ter que falar com o vendedor que é brasileiro aqui, que fala português, para ele falar. Então, assim, uma coisa que a gente conseguiu resolver em uma noite lá, e às vezes vai ficar 2 dias internado lá no hospital. O seguro é muito importante, né? Nós mesmo não fazemos nada sem seguro. Não, viagem internacional não existe sem seguro. Sem seguro viagem, porque não vale a pena o risco. Não vale mesmo. E aqui no Brasil, não é tão, porque aqui o nosso sistema de saúde, ele dá uma... dá uma assistência para quem não é, né, brasileiro. Sim. Nós já tivemos casos no Nordeste que a pessoa foi até operada. Não, sim, eu acho que isso aí é acordo do Mercosul, não sei, tem alguma coisa assim. Mas, então, são coisas que você, no turismo, sempre tá sujeito a passar, né? Sim, essas dificuldades. Como eu falei, o turismo religioso, o outro ano nós estávamos com 2 grupos para Israel. Olha outra coisa, né? O turismo sempre pode ter, agora tem guerra. Daí cancelou todo o nosso trabalho, todo montado. Pouquíssimos dias antes da viagem. 15 dias antes da viagem surgiu a guerra. Nossa, tem que estar sempre se reinventando. O turismo, então, eu acho assim, quem trabalha no turismo são pessoas assim que tem que gostar. Não pode ficar na mesmice. Você sempre tem que estar criando coisa nova. É uma coisa assim que você... Sempre tem que estar aprendendo. Você tem que estar estudando, que surge muita coisa nova no turismo. Você nunca sabe tudo. Sim. Muda muito rápido. As leis... eu dar um exemplo assim... Antes da pandemia, você quase não via cancelamento de voo, você quase não via alteração de voo, era muito mais raro. Hoje é quase metade dos voos quase tem alteração, cancelamento, e aí esse é o diferencial de uma agência de viagem, vai estar lá para te auxiliar nisso e tudo. Por isso que eu falo, é um desafio para nós, tanto que ficaram poucas agências depois da pandemia, né? Eu conhecia muitas que fecharam, assim, quem era menor. Até porque ficou sem receita, sem faturar por 1 ano, praticamente. É difícil, uma empresa tem que fechar. Daí muitos
E o turismo também teve de muitas pessoas antigas, de muitos anos trabalhando no turismo, empresas aéreas, hotéis, saíram. E também deu por isso que o E serviço sabe qual que era o também. pior? Agora eu lembrei, a pandemia ainda. Você não faturava, não vendia mais nada e ainda tinha que ficar lidando com tudo que você já tinha vendido, porque você tinha que remarcar, você tinha que gerar crédito. Então, assim, você não ainda podia, ainda você tinha que manter todo o quadro de funcionários, tudo funcionando, para garantir os serviços de quem já comprou. Para garantir as remarcações, o crédito. Foi bem desafiador para nós Não. a época da pandemia, bem desafiador, né? Muito. Teve funcionário que saiu, né? Que não aguentou a pressão dos próprios clientes, né? Assim, ainda foi bom até que a Thaís tinha chegado também, porque a gente conseguiu ajudar muito nessa Isso gestão. Realmente, eu acho que não teria aguentado a pressão de todos os clientes em si. As coisas acontecem no momento certo que tem que acontecer. Por isso que eu falo, eu acho que na vida, a gente tem que aprender isso. Acontece certo na hora certa, sabe? É para você. O que está acontecendo agora é para você. Sabe? Sim. Realmente... E onde você, assim, o que você imagina que a Point Tour, nós vamos estar daqui 5 anos, assim? Eu acho... O que você imagina para o futuro? Eu acho assim, como eu sempre, até você comentou, você sempre falava, a agência não vai existir, não sei o que, não. Sempre vai ter seu público, vai ter seu mercado, e eu acho que a gente tem que estar se reinventando, tá olhando o que fora estão fazendo, a gente não pode parar. Sim, continuar expandindo também, né? Expandindo, a gente já está agora... Como falou no comecinho da conversa aqui, tem muitas áreas do turismo. Dá pra gente expandir muito ainda. Tem muito mercado. O turismo, o que eu comentei, é uma indústria maior. Tem países que a indústria maior é turismo. Sim, acho que o Brasil... o Brasil não é. O Brasil é agro ali, a matéria-prima. Mas com certeza dá para explorar mais esse turismo. Muito mais. Tem muita coisa boa. Sim. Nós mesmos precisamos que o turismo ainda precisa da parte humana, né? Sim, e nós temos vários planos de expansão aí que a gente vai colocar em prática também, né? E a gente então imagina daqui... Eu agora falar assim, você que imagina, porque você que está mais agora, você e a Thaís que estão mais na área da administração, eu estou mais na área ali de grupos, mais com a minha experiência que eu consigo auxiliar, né? Sim, claro, mas acredito que daqui 5 anos pelo menos dobrar de tamanho, assim, e diversificar para outras áreas do turismo. Isso já estão nos planos, a gente estruturou muito a empresa, né? Nesses últimos 4 anos a gente ficou estruturando a empresa para conseguir expandir mais. E estamos quase chegando nos nossos objetivos de estruturação para realmente começar a criar novos projetos, novas áreas. Porque daí são novos projetos, projeto, né? Alguns vão dar certo, outros nem tanto. A gente nunca sabe se vai dar certo ou não. Às vezes, quando for para dar certo, já está um pouco tarde, porque, como falou, no turismo tem que estar sempre se reinventando. Às vezes, aquele projeto já não é mais... não está mais no time certo para pôr em prática. É bem isso mesmo. Como você falou, a gente fazia de ônibus. Ônibus nós deixamos, porque também o que aconteceu? Ficava o mesmo preço de um aéreo, de um pacote aéreo. Teve um momento que as passagens estavam muito baratas, não valia a pena, a diferença era pequena. Era pequena, então, em vez da pessoa ficar 12 horas, 13 horas dentro de um ônibus, ia de avião o pacote. Então, foi isso que daí também foi... que eu via que não valia mais a pena. E também acho que é um trabalho diferente, né? Um grupo, você tem que fazer a gestão de todo o grupo, não é uma coisa assim, vender um pacote para uma família e é bem isso mesmo. A gente montava numa certa data, um pode, outro não pode. Então, é isso que é difícil você achar uma data que vai encaixar
vai servir para todo mundo. Às vezes não serve. E tem que seguir também a maré do público, vamos dizer assim. Eu acho que teve aquilo lá antes da pandemia, tava todo mundo viajando de avião, tava barato as viagens de avião. Tava barato. Agora, se tiver que voltar de ônibus, Sempre há tempo de se reinventar. Inventamos outra coisa. Esses dias mesmo eu fiz para aquele pessoal, né? Eles queriam de ônibus. Então tem gente que gosta ainda. Tipo assim, se a pessoa quer, nós fazemos. A pessoa veio. Nada impede de continuar a fazer hoje, se a pessoa quiser. Não foi aquele grupinho? Se vem em grupo, a gente faz o que o grupo quer. A pessoa vem. Monta do jeito que for necessário. Tem, entendeu? Agora mesmo tem as escolas que estão vindo, buscando nós também. É outra área, né? Outra área que eu meio que deixei, mas eu estou querendo pegar novamente, entendeu? Sim, são projetos. São projetos que são para poder trabalhar também, né? Sim, deu para dar uma conversa boa, que deu para entender mais sobre a história que a gente imagina do turismo, né? Eu acho que é sempre bom, né? Na verdade, a gente no dia a dia não tem muito tempo de conversar. Acabamos conversando aqui, que às vezes a gente passa aqui o dia inteiro trabalhando e não temos essa conversa, não é verdade? Com certeza. É muito... O tempo, normalmente você está lá trabalhando em outras áreas, gestão aqui, então acaba que não dá tempo de conversar mesmo. É verdade. E agora mesmo nós temos a outra semana, a gente já está indo naquela feira lá. WTM, buscando conhecimento. Conhecimento, parceiros. então... e daí outro mês eu estou indo para a África para ter mais conhecimento desse segmento, né, de safari, desse destino que nós também estamos abrindo. Então, turismo não para. O ano para nós é super curto. Sim. Porque principalmente que a gente vai mexendo no calendário, né? Eu sempre falo assim. Você está sempre cuidando das datas. Nós já estamos vendo para janeiro de 2025, 2026. Então... Não para. Parece que aqui, uma vez uma funcionária que está com a gente antiga, ela falou, nossa, aqui parece que o turismo voa o tempo. Eu falei, porque a gente mexe muito no calendário. E sempre está fazendo programações futuras. Assim. Futuras, eu acho que é mesmo, sabia? Pode ser, é verdade, o tempo voou, já estamos no meio de abril. De abril, quando vê, é meio do ano. Sim, e passou, é muito rápido. Por isso que as programações, agora mesmo eu já estou programando para um grupo para maio de 2025. Eu até achei que era muito cedo, mas não é. Não é, passa muito rápido. Passa muito rápido. Então vamos finalizando e gostaria de passar alguma mensagem para o público que está assistindo, que assistiu a gente. Sim, eu quero agradecer, né? Nesses anos todos, sempre teve gente, né? A gente nunca é sozinho. Eu falo assim, você nunca faz sozinho nada, sempre teve alguém por trás de você ou te ajudando ao lado. Então eu quero agradecer essas pessoas que estavam, os funcionários que estiveram comigo, que acreditaram, os clientes que acreditaram em mim, os familiares que acreditaram também. Claro. Então é o que eu comentei, você não forma nada sem a ajuda dos outros. Então eu tenho que agradecer, eu sempre tive pessoas boas ao meu redor, né? Então você tem que valorizar, sim. O turismo, como o pessoal fala, vai virar internet. Não, o turismo é feito de pessoas. Então a gente tem que valorizar o ser humano. Eu sempre valorizei e respeitei, tanto que até nosso serviço, o que eu mais respeito é o ser humano. Então, para prestar um bom serviço para o ser humano. Essa que é sempre a minha mensagem. A gente respeitar o ser humano. Tá certo, muito bem. Tá Falou bom? Bonita. Eu concordo plenamente com suas palavras. O que eu sempre falo, assim, quando volto de uma viagem que eu ligo para o cliente para saber e ele me agradece, o que eu fico mais contente é que saiu tudo bem. Parece que é uma satisfação muito grande mesmo, quando sai tudo bem, é o trabalho da gente sendo reconhecido. E bem feito. Fica bem feito, fico bem feliz mesmo. Concordo. Mas, muito bem, então foi ótima a nossa conversa.
E até uma próxima aí para todos. Espero que tenham gostado. Ok, até mais. Tchau. Tchau, tchau.